Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e na videoaula de hoje iremos resolver questões do Enem que envolvem comprimento da circunferência. Então, bons estudos a todos e vamos lá iniciar a nossa aula. Então, gente, aqui temos a nossa primeira questão de hoje e ela diz o seguinte: sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6, conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem 00. Considere o valor de π com a aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a. Vejam, pessoal, vocês observam aí que qualquer deslocamento aí que a gente for fazer, a gente tem que passar por algum arco de circunferência, tá? Porque a questão quer saber o menor caminho possível que esse ponto B aí ele pode fazer para chegar até o ponto A. Já que ele não pode fazer esse caminho aqui, vindo por essa semirreta, passar na origem e andar pela outra semirreta, o menor caminho possível vai ter que ser de toda forma aí passar por um arco de circunferência. Então é importante para a gente destacar que a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, tá? É sempre uma reta. Aí veja o que está acontecendo. Se a menor distância entre dois pontos é uma reta, então eu vou andar aqui o máximo possível por retas e também pelo menor arco de circunferência possível. Isso vai acontecer nesse percurso aqui que eu estou fazendo para vocês. Então, esse ponto B pode se deslocar aqui por esse caminho que eu estou fazendo aqui na cor preta e eu vou fazer aqui na cor verde o menor arco de circunferência que a gente tem, pois ele tem aqui o menor raio. E agora ele complementa o caminho andando aqui, ó, tá? Se deslocando aqui sobre essa semirreta. Então observe que eu me desloquei por duas semirretas e pelo menor arco possível. E eu peguei o menor arco possível porque nele ali temos o menor raio, que no caso mede 1. Então nosso trabalho aí vai ser calcular o comprimento desse arco, tá bem? Para calcular o comprimento desse arco, é importante para a gente saber aqui o ângulo central, esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui que estou fazendo de verde para vocês. Então, cada ângulo desse aqui tem a mesma medida. Tem a mesma medida. E quanto é que mede cada ângulo desse? Vejamos. Ele disse que o ângulo é π/6 e essa medida aqui está em radianos. Vejam, existe uma relação aqui entre graus e radianos, tá? Que diz que 180 graus é igual a π radianos. Eu não vou fazer nenhuma demonstração para vocês agora, porque esse não é o objetivo da nossa aula de resolução de exercícios. Então, usando essa relação aqui, que 180 graus é π radianos, a gente tem lá um ângulo de π/6 radianos. E como é que vai ficar? Observa. π/6 radianos daria quantos graus aqui? Vejam, π radianos a gente sabe que é 180 graus. Então nós temos 180/6. Ou seja, teremos que cada ângulo central desse aqui é igual a 30 graus, tá bem? Então aqui nós temos 30 graus, 30 graus, 30 graus aqui dentro também. Vejam, pessoal, esse arco aqui que a gente está se deslocando, deixa eu só tirar essa parte aqui para não confundir a gente. Esse arco verde aqui, tá? Por onde o ponto B ele vai se deslocar para chegar até o ponto A, ele tem quantos ângulos de 30 graus? Ele tem aqui, observa, ele tem aqui um ângulo de 30, 2, 3, 4, tá? Então nós temos aqui um arco com um ângulo de 120 graus. Então seria uma coisa mais ou menos assim, tá? Um arco com um ângulo aqui de 120 graus. Então como é que a gente faz para calcular aí o comprimento desse arco, tá? O comprimento desse arco. O que a gente sabe de comprimento,
tá? O que a gente sabe de comprimento da circunferência é que se a gente pegar o comprimento da circunferência, que é 2πr, a gente vai ter um ângulo, uma volta completa com um ângulo de 360 graus. E se a gente tiver um ângulo de 120 graus, a gente vai ter aqui um comprimento de quanto? Eu vou chamar esse comprimento aqui de x, tá? Então vejamos, fazendo aqui nossas contas, vai ficar 360 graus vezes x igual a 120 vezes 2πr. Então, fazendo as contas, vamos ficar assim, ó. X é igual a 120 vezes 2π vezes r, tudo dividido por 360. E agora a gente vai simplificar aqui a nossa fração. Então, esse comprimento aqui, simplificando logo um zero desse, a gente vai ter 12 vezes 2, que é 24, π vezes r, sobre 36, que eu ainda posso simplificar essa fração por 12. Então, aqui em cima vai ficar 2πr e embaixo a gente vai ter aqui 3. Então, o comprimento desse arco aqui, tá? Desse arco verde aqui, ele vai ser 2π vezes r sobre 3. Só que o raio da circunferência aqui nesse arco verde é 1, tá? Que é justamente aqui essa distância aqui, ó, tá? É 1. Então a gente vai ter que o comprimento desse arco, deixa eu colocar aqui pra gente. O comprimento do arco de circunferência, ele vai ser 2 vezes π vezes r, que é 1, sobre 3, tá? Ok? Pronto, pessoal, já conhecendo aqui o comprimento do arco, fica fácil aqui para a gente saber o menor percurso possível. Então, esse percurso aí, ele vai ter o seguinte, ó, o B. O ponto B vai se deslocar aqui, vai ser aqui 1, 2, 3. Então, a gente vai ter aqui 3, mais o comprimento do arco que acabamos de encontrar, que é 2 vezes π vezes 1 sobre 3. E quando chegar aqui, ele vai se deslocar até chegar ao ponto A. Então, ele vai andar mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Observem que eu posso aqui juntar aqui esse 3 com esse 5. E vamos ter que esse percurso será o seguinte. 2 vezes π vezes 1 sobre 3, mais 8, que é a soma de 3 mais 5. A gente já observa que a nossa alternativa correta é a letra A. Aqui, pessoal, foi a nossa primeira questão de hoje. Vamos lá, a nossa segunda questão que eu vou resolver para vocês. Então, vejam, na nossa segunda questão, ele diz o seguinte: a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios, ao construírem as pirâmides, representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é. Então, gente, vocês estão vendo aí que quando esse rolo ele se desloca, tá? Ele vai girando, o bloco de pedra ele também vai girando. Então nós temos aqui rolos cilíndricos, tá? Que são esses cilindros que estão aqui. Aí vejam, a gente poderia pensar no seguinte, que quando o rolo dá uma volta completa, a gente tem um comprimento aqui de 2πr. A gente poderia pensar que o deslocamento aqui do bloco de pedra seria 2πr, tá? Seria 2πr, que é o comprimento da circunferência do rolo cilíndrico. Mas não é. Porque, veja, imagina a seguinte situação. Se esse rolo cilíndrico, né? Se esse cilindro ele tivesse preso através de um pino, imagina que ele está preso aqui através de um pino, só que afastado do chão. Então, se a gente deslocar aqui, dar uma volta aqui completa, dar uma volta completa aqui nesse rolo cilíndrico, nesse cilindro, a pedra ela vai realmente se deslocar 2πrs se esse rolo tivesse preso através de um cilindro e afastado do chão. Mas isso não está acontecendo, porque ele está tocando o chão. Então, ao mesmo tempo que a gente dá uma volta completa aqui nesse cilindro, a gente tem que o deslocamento aqui será de 2πrs. Então, aqui é como se a gente tivesse o 2πr duas vezes, tá? 2πr duas vezes. Então, uma vez seria se esse rolo cilíndrico tivesse afastado do chão, aí o deslocamento aqui
do bloco de pedra seria para cá, né, para a direita, o deslocamento seria 2 PRs, só que como ele está aqui preso, né, está em contato aqui com o rolo cilíndrico, a gente vai ter mais 2 PRs, porque a gente tem o deslocamento aqui, o deslocamento da pedra, e temos também ao mesmo tempo o deslocamento do rolo cilíndrico. Logo, o comprimento aí total, o deslocamento total, seria de 4 PRs. Como ele pede para representar o deslocamento horizontal aqui com y, então esse deslocamento seria y igual a 4 π vezes r, que é letra E. Então, gente, essa foi a nossa segunda questão. Vamos lá para uma terceira questão, tá? Vejam, na terceira questão, ele diz o seguinte: o atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para as extremidades e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Vejam, pessoal, a gente tem que prestar atenção aqui no seguinte: imagina que eu tenho um corredor aqui andando nesse sentido aqui, tá? Nessa parte aqui que eu estou fazendo de vermelho para vocês. E se ele está aqui fazendo o percurso dele nesse sentido aqui, nessa raia aqui de fora, vamos dizer assim, o raio aqui, ele vai ser maior, o raio aqui vai ser maior do que o raio de uma pessoa que estiver fazendo esse percurso aqui, ó, na pista número 1, tá? Porque essas pistas aí, elas são numeradas. Elas são numeradas, conforme ele falou aí na questão. Aí veja, gente, se a gente está dando uma volta aqui, pensa na seguinte situação: tu tem uma circunferência com um raio, com esse raio aqui maior, e uma circunferência aqui com um raio menor. Então, para a gente fazer aí o menor percurso, óbvio que é melhor você aqui percorrer o trajeto numa circunferência que tem um raio menor. Então, essa pessoa que anda aqui por dentro, ó, nessa parte aqui interna, ela vai estar sendo beneficiada, pois, como eu falei para vocês, ela vai estar aqui, ó, percorrendo um arco de circunferência com um raio menor, certo? Diferente da outra que está percorrendo aí um trajeto de uma semicircunferência com um raio menor. Logo, a pessoa que está sendo beneficiada é justamente a que está na pista número 1. E observe que nessa questão aqui a gente não precisou fazer nenhum tipo de cálculo, somente observar o raio e perceber que o menor percurso é aquele que vai te dar aí o menor raio, tá? Isso a gente andando pela nossa circunferência. Então, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula sobre resolução de exercícios do Enem que trazem comprimento da circunferência. Então, espero ter contribuído e até a próxima.